Olá, amigos do podcast Minha Araras. Mais uma vez estamos aqui com você. Muito obrigado desde já por estar conosco, acompanhando aqui esse podcast da nossa cidade de Araras, que traz informações que vão ficar aí para a história de Araras e de todo mundo, porque a internet hoje vai o mundo afora. E hoje o nosso convidado especial daqui é o padre Ricardo Padavini, bispo Ricardo Padavini. Bispo padre, prazer tê-lo conosco. Hoje o prazer é meu, que Deus o abençoe e a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Que Deus abençoe a nossa cidade de Araras e toda a nossa região e todos que vão acompanhar esse bate-papo, essa entrevista. Padre eu sempre Ricardo, digo, né? Gil, que sou bispo, né, da Igreja Católica Apostólica Carismática, mas o bispo continua sendo padre. Então, é padre Ricardo Padavini. Muito bem. Vamos falar padre então, né? Claro, claro. Meu amigo padre Ricardo Padavini, que sempre quando eu precisei, estava lá com mensagens bonitas para a rádio, para o povo de Araras, né? Essa mensagem sempre de otimismo, e o padre falava para mim da pandemia. Não, isso é uma tempestade que vai passar. O senhor acha que já passou a pandemia? Gil, graças a Deus, eu creio, em nome de Jesus, que já passou. Foram aí 2 anos, né? 2 anos de muitas dificuldades no Brasil e no mundo. Os reflexos ainda continuam, né, em muitos setores, mas eu creio que daqui para frente teremos dias melhores no Brasil e no mundo. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Fundação Padre Euclides Nunes. A pandemia parou, né, com as atividades. Vamos explicar um pouquinho, padre, como é que é essa fundação? Eu tive o prazer e o orgulho de ser voluntário lá. Isso, dando aulas de inglês, né, Gil? Isso. Para mim foi um prazer enorme. O pessoal gostava muito das suas aulas, viu? Eu lembro até que você disse que as pessoas que começaram a fazer aulas com você, depois de um tempo, começaram a conseguir emprego, porque quando iam fazer uma entrevista, falavam, né, que estavam fazendo um curso e isso lhes ajudava, né? Então foi muito importante e até hoje, com certeza, tem gente que foi beneficiada com as suas aulas. Um pouco da vida da gente para ajudar os outros é bom, né? Isso é importante. Muito importante. É uma doação. E a fundação, então, está retornando os trabalhos? Isso, Gil. Durante a pandemia, né, nesses 2 anos, tivemos que interromper os trabalhos da fundação, por motivos óbvios, né? Não tinha como manter, mas estamos agora retomando as aulas de informática, o atendimento odontológico e a fundação de portas abertas para ajudar todos aqueles que precisam, como sempre nós fizemos. A fundação não tem a mesma idade da igreja aqui em Araras, né? Veio depois. Veio depois. A nossa paróquia das Santas Missões do Bom Jesus foi inaugurada aqui em Araras em 12 de março de 2002. Então, nós estamos nesse ano completando 20 anos de Araras. Nossa, que beleza. 12 de março de 2002. Eu achava que tinha menos tempo, né? O tempo passa muito depressa. Graças a Deus. O endereço é o mesmo ali ainda. Isso, na rua Silva Teles, número 660, no centro de Araras, pertinho ali da Casa da Cultura. E já tem uma outra igreja, que já foi inaugurada há algum tempo, eu tive o prazer de ir lá também, vizinho da fundação, né? Lá no Jardim, na rua Francisco Paulo Russo. Paulo Américo Russo. Paulo Américo Russo. Isso. No Jardim Luísa Maria, Sim. é a nossa segunda paróquia, que está no mesmo terreno da Fundação Padre Euclides Nunes. Quando nós chegamos aqui em Araras, graças a Deus a igreja foi crescendo, né, florescendo, e nós começamos um trabalho social na própria igreja. Me lembro disso. Mesmo num espaço pequeno que nós tínhamos, nós iniciamos ali um trabalho e precisávamos de mais espaço. Então, foi cedido aquele espaço pela Prefeitura de Araras para estabelecermos a Fundação Padre Euclides Nunes, onde pudemos ampliar os nossos trabalhos, graças a Deus, e mais pessoas sendo atendidas. Hoje o padre tem um número de fiéis da igreja? Não. Isso oscila muito? Como é que está? Ô Gil, a pandemia atrapalhou, né? Na verdade, a gente não gosta muito de fazer assim uma contagem, né? Sim.
Hoje é o padre Pedro Alves, quem é o responsável pela paróquia das Santas Missões do Bom Jesus aqui de Araras, tanto a paróquia do centro da cidade como no Jardim Luísa Maria, Perfeitamente. a nova paróquia. E graças a Deus nós temos 3 missas aqui na paróquia no centro de terça-feira, uma missa no domingo à noite, e lá na nova paróquia 2 missas na quinta e uma missa no domingo de manhã. Sim. E graças a Deus bastante gente na igreja. O povo, graças a Deus, voltando, né, agora, e isso alegra o nosso coração. O povo está carente de fé, sedento de fé, essa procura por Jesus realmente está aflorando mais agora nessa época, não? Com certeza, Gil, com certeza. Na verdade, o ser humano tem dentro de si um vazio que somente Deus pode preencher. Nada e ninguém mais. Somente Deus. Portanto, as pessoas têm a sede, a fome, o desejo de buscar a Deus. Isso antes da pandemia, durante a pandemia e agora pós-pandemia também, né? As pessoas têm dentro de si um vazio que só Deus pode preencher. Nada e ninguém mais. Você está acompanhando aqui no podcast Araras o padre Ricardo Padavini, né, que é o responsável pela igreja aqui em Araras, por trazer a igreja de Santas Missões do Bom Jesus aqui para Araras. Hoje nós temos 2 igrejas. E eu pergunto ao padre, quantas igrejas tem no Brasil? Gil, hoje nós estamos em mais de 50 cidades, graças a Deus. Nossa. E em algumas cidades nós temos mais de uma paróquia, como é o caso de Araras. Então hoje nós temos mais de 60 igrejas espalhadas, principalmente no estado de São Paulo, mas em outros estados também, como em Goiás, Bahia. Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Bahia eu lembro bem porque... E Paraná também, Curitiba. Lembro bem quando eu fui, acho que falar com o padre lá, um dia desses tinha ido para a Bahia para inaugurar a igreja. Isso, né? é isso. Já faz um tempinho. Já faz tempo, Gil. A igreja em Salvador, eu acho que nós temos a igreja acho que já há uns 13, 14 anos. São muitas datas. Eu até vou pedir sua permissão aqui. Eu falei a inauguração da paróquia aqui de Araras. Uhum. Eu só vou confirmar aqui a informação, Gil, que são muitas datas, só para que eu não tenha cometido um equívoco. Deixa eu ver aqui. 2002, com certeza foi 2002. É isso aí. Como eu disse, estou bom de cabeça aqui, Gil. 12 de março de 2002. E a igreja nova foi inaugurada em 12 de outubro de 2015. Ah, a igreja nova. É a igreja nova. Eu fui na inauguração, isso eu me lembro. É a igreja nova, 12 de outubro. Nossa Senhora foi, né? Então, aqui o padre Pedro me confirmou, ele pôs aqui dia 12/12, mas eu acho que a missa de Nossa Senhora não foi da inauguração. Foi uma missa que nós tivemos antes da igreja. Foi a missa festiva aqui. Porque nós fizemos até missas lá, missas campais, quando estava só o terreno. Me lembro. Nós fizemos missas bonitas lá com muita gente. Tinha mais gente lá no dia da festa de Nossa Senhora do que no dia da inauguração, tá certo. E o padre Pedro me passou que a inauguração dia 12 de dezembro de 2015. Então, inauguração oficial da igreja, mas antes tínhamos tido a missa. Antes já tínhamos, né? Tido, acho que 1 ou 2 missas, com a igreja ainda não concluída, mas mesmo quando estava só o terreno, nós celebramos lá e realmente foi muito bonito. Bacana, a gente se sente bem lá, né? Graças a Deus, eu vi muitos testemunhos maravilhosos. Do tempo que eu cheguei aqui em Araras, em 2002, eu tenho gravados milhares, não são centenas, são milhares de testemunhos, de depoimentos de pessoas abençoadas na igreja. Bom, a gente e ainda hoje acompanha pela Rádio Clube. E ainda hoje muita gente sendo abençoada, graças a Deus. Padre, falando disso, bom, padre, a gente está falando padre, o bispo Ricardo Padavini está aqui comigo hoje, e essa função na igreja, embora todo mundo chame de padre, a função de bispo é até mais complicada, não é? Tem que administrar os padres todos. Como é que funciona essa hierarquia? A função do bispo é supervisionar, entendeu? Então eu sou responsável hoje, eu sou o bispo primaz da Igreja Católica Apostólica Carismática e o responsável legal
pela igreja em todo o nosso Brasil. Meu pai na fé, o bispo que me formou e que me ordenou, Dom Euclides Nunes, faleceu, está no céu com Jesus, e eu, numa sucessão natural e abençoada por Deus, assumi a função de bispo primaz da Igreja Católica Apostólica Carismática. Então, hoje, nós somos em 7 bispos e temos 9 padres líderes e muitos padres e diáconos que estão ligados aos bispos e aos padres líderes que fazem a obra de Deus nestas mais de 50 cidades. Então, a função do bispo é supervisionar. Só que em nossa igreja, o bispo continua sendo padre. Então, eu continuo celebrando. Eu celebro em São Paulo, celebro em Guarulhos e, graças a Deus, poder subir no altar e exercer o ministério de padre, rezar pelo povo, pregar a palavra de Deus, é algo muito especial que eu quero fazer por toda a minha vida. A gente está aqui acompanhando o padre Ricardo Padavini e acho que o internauta percebe que eu fico ligado, né? Prestando atenção. O padre tem o dom da oratória. E isso foi treinamento ou é dom digamos, divino que veio contigo? Ô Gil, minha mãe me levou para a igreja. Eu gostaria de ouvir essa história de novo. Minha mãe me levou para a igreja desde os meus 10, 11 anos. Minha mãe mora em Campinas, Dona Cida tem 86 anos, graças a Deus. Minha mãe me levou para a igreja desde pequeno, desde os meus 10, 11 anos. Então eu fui crescendo na igreja. O meu seminário foi no altar da igreja, junto com o bispo que me formou e que me ordenou, Dom Euclides Nunes. E fui crescendo na igreja, estudando, e Deus foi me abençoando, né? Eu leio bastante, eu medito muito na palavra de Deus, e Deus foi me capacitando para fazer a obra dele. Eu sempre digo que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Bonita essa E palavra. entre muitos escolhidos, né, que Deus chamou, eu sou um deles. Que bênção. Graças a Deus. E eu percebo, padre, e às vezes, sempre falei no rádio, e a turma sabe da minha profissão, tem tantos e tantos anos, a gente percebe as coisas com maior facilidade às vezes. E eu percebo que o padre tem convicção no que está falando e acredita realmente no poder da oração, poder de Deus, até a cura dos doentes. Como é que o padre consegue acreditar assim, abertamente, de coração, em tudo isso, por exemplos? Gil, a Bíblia diz que a fé, ela vem ao nosso coração através de ouvir e de ler as Sagradas Escrituras. Sim. Quando você lê a Bíblia Sagrada, não com curiosidade, mas quando você lê como palavra de Deus, crendo que é a palavra de Deus e é a verdade, o Espírito Santo ministra no seu coração fé. Sim. É por isso que quando você vai fazer uma oração, você faz crendo no poder de Deus. E nesta fé, Deus realmente cura os doentes, expulsa demônios, opera milagres e abençoa a vida das pessoas. Eu digo que quando nós rezamos por uma pessoa, impondo as mãos sobre a cabeça dela, as mãos sagradas do Senhor Jesus estão sobre as nossas mãos. Então, a mão sagrada de Jesus está sobre a minha mão quando eu ponho a mão na cabeça de alguém para rezar por essa pessoa. Porque eu creio na palavra dele, medito na palavra dele, e é essa meditação na palavra que faz com que o Espírito Santo acrescente fé no coração do padre. Não só do padre, né? Mas de todos aqueles que creem. Todos os fiéis ali, né? É verdade. Os frequentadores de igreja a gente chama de fiéis, mas Sim. A diferença da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja carismática, Sim. E apostólica carismática também. Isso, nós somos a Igreja Católica Apostólica Carismática. A diferença está no sacerdócio, talvez?
Gil, Você segue a mesma linhagem? existem algumas diferenças. Primeiro, eu quero deixar bem claro que nós respeitamos todas as igrejas. Igreja não tem bandeira, né, padre? Não, não tem bandeira. Eu vou falar de um texto bíblico para você daqui a pouco e você vai entender isso, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Nós respeitamos todas as igrejas. Nunca falei mal de nenhuma igreja e não pretendo falar. A minha missão é anunciar o amor de Deus e pregar o Evangelho. Então Deus tem um propósito em cada igreja. Deus tem um propósito em cada denominação religiosa. Sim. Existem pessoas que estão numa determinada igreja, se a pessoa está feliz, está sendo abençoada, fica firme. Fica firme. Ela está em outra igreja, está feliz, fica firme com Deus. Está em outra igreja, fica firme com Deus. Está em outra, fica firme. Está comigo na igreja, fica firme com Deus. Então, existem algumas diferenças da nossa igreja católica, apostólica, carismática para a igreja católica, apostólica, romana. Celibato seria uma Que delas. que nós respeitamos, né? Mas não temos nenhum vínculo de subordinação à igreja romana. Em nossa igreja, o padre pode ser casado. Sim. Eu sou casado com a irmã Eliene. Nesse ano nós completamos 25 anos de casados. Vamos completar em maio. Eu tenho 2 filhos, o João Mateus de 17 anos, o Felipe Gabriel de 14. Então, uma das grandes diferenças da igreja católica, apostólica, carismática para a igreja romana é que em nossa igreja o padre pode ser casado. Outra coisa, em todas as nossas missas, nós fazemos as orações de cura, libertação e exorcismo, expulsando demônios em nome de Jesus, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Também, em todas as missas, ungimos o povo de Deus com o óleo bento, como o Senhor Jesus mandou ungir. Então, talvez essas sejam umas das principais diferenças da nossa igreja para a igreja romana, para a igreja tradicional romana, que nós respeitamos, eu volto a dizer. E a respeito de, como você disse, né, de placa de igreja, esse tipo de coisa. A Bíblia conta que um dia os apóstolos do Senhor Jesus se aproximaram dele e disseram assim: Mestre, nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome e nós quisemos impedi-lo porque ele não fazia parte do nosso grupo. Então é bem o que acontece hoje. Então Jesus disse: podem deixá-lo. Quem não é contra nós é a nosso favor. Ou seja, os discípulos disseram: Senhor, vimos um homem que não faz parte do nosso grupo expulsando demônios em teu nome e nós quisemos impedi-lo. O que Jesus disse? Podem deixá-lo. Quem não é contra nós é a nosso favor e ninguém que opera milagres em meu nome depois vai falar mal de mim. Podem deixá-lo. Então isso é um grande exemplo que onde houver uma pessoa pregando a palavra de Deus com sinceridade no coração, deixe, porque ela está fazendo a obra de Deus independente de placa de igreja. Muito bem. Por isso que eu falei, igreja não tem placa. Não. O padre, é claro que as pessoas buscam muito a igreja e, como o padre falou, seja qual igreja for, que a pessoa se sentir bem, encontrar-se com Jesus, porque Sim. É difícil, né? O que é esse encontro exato com Jesus? A pessoa vagou pelo mundo aí várias e perambulando igreja por igreja não encontrava e de repente encontra. O que se dá isso? Por que acontece isso? Gil, na Bíblia Deus faz muitas promessas e existe uma promessa de Deus que sempre nós falamos sobre ela na igreja, o próprio Deus dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é uma promessa de Deus e ela se cumpre. Deus é fiel. Então vamos pensar na palavra de Deus. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, ir à igreja é uma coisa. Agora,
ir à igreja de todo o coração para buscar a Deus é outra coisa completamente diferente. É como ler a Bíblia. Ler a Bíblia como um livro qualquer, Um livro comum? com curiosidades, para satisfazer curiosidades, você vai ter a Bíblia como um livro histórico, como existem muitos outros livros. Agora, quando você vai ler a Bíblia, sabendo que é a palavra de Deus e crendo na palavra, então você passa a encontrar nas Escrituras um sentido para a sua vida. E lendo, buscando a Deus, a pessoa vai encontrá-lo. Esse encontro com Jesus vai acontecer e a vida vai ser abençoada. Bom, padre, a gente está aqui nesse podcast e aqui os convidados são pessoas que fazem a diferença na cidade, pessoas influentes, pessoas que realmente estão fazendo algo positivo, trazendo benefício à população de maneira geral. E nós estamos falando mais da parte de religião, e esse seu palavreado que nós estamos tendo aqui realmente traz algo de positivo à população. Então, não é só o material, o espiritual é muito importante, né, nessas horas. Por isso nós estamos falando, e quando fala-se em nome de Jesus, ele diz que está presente. Com certeza. Então, acho que ele está presente conosco. Opa, Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. João Batista está aí. O João Batista é o técnico aqui, Deus abençoe. Estamos aqui falando de Jesus e ele está entre nós, com certeza. E uma coisa, Gil, que as pessoas têm que entender, né, o que é simples de ser entendido. Todos nós estamos aqui de passagem. Isso aí é uma certeza que todos têm. A gente não gosta Ninguém muito... foi para semente? Ninguém gosta muito de falar sobre isso, mas todo mundo sabe que é verdade, né? Quer dizer, nós estamos aqui de passagem. Quanto tempo vamos viver aqui? Nós não sabemos, mas sabemos que somos peregrinos nesta terra. Então, o que eu digo sempre? A semana tem 7 dias. É lógico que nestes 7 dias que a semana tem, você que está acompanhando esse podcast, claro, você tem que trabalhar, estudar, dormir, ter o seu momento de lazer, ter os seus compromissos. Sim, claro. Mas eu sempre digo que é muito importante você separar na semana, nos 7 dias que a semana tem, você separar um tempo para estar na casa de Deus. Se você quiser estar conosco nas Santas Missões do Bom Jesus, será um prazer te receber. Você será bem-vindo, bem-vinda. Ô padre, eu quero ir em outra igreja. Então vá em outra igreja, onde você quiser. Mas separa um tempo na semana para você buscar a Deus, para você estar na casa de Deus. E você vai ver que esse tempo, essa hora ou 2 horas que você vai passar na casa de Deus, vai fazer um bem gigante para a tua vida em todas as áreas. E, inclusive, você vai passar a ter a certeza de que terá aqui nesta terra uma vida abençoada. E quando chegar a sua hora de partir, você terá a certeza de que você vai fechar os olhos aqui e vai abrir os olhos com Jesus lá no céu, onde não tem dor e não tem sofrimento. Essa é a maior esperança e fé que nós podemos ter, de morar no céu com Jesus, porque é o nosso lar eterno. Vamos viver aqui alguns anos, né? Mas a eternidade é lá no céu com Jesus. O padre Euclides Nunes, o bispo que me formou, que me ordenou, ele sempre dizia assim: nós ficamos na barriga da nossa mãe 9 meses, né? 40 semanas. Sim. Nos preparando, sendo formados para vir a este mundo. Então nós temos aí 9 meses na barriga da nossa mãe, né? Ou 40 semanas, né? Quando dá um nasce, pouquinho mais, né? Nasce, leva um susto. Então a gente tem um tempo de preparação para a nossa formação na barriga da nossa mãe. Então o tempo de vida que nós temos aqui é um tempo de preparação. Para quê? Para morarmos no céu. E só existe um caminho, que se chama Jesus. Por isso é importante estar na igreja e servi-lo fielmente. Padre, falando em Jesus, Jesus
local de nascimento de Jesus, eu sei que o padre esteve lá. Sim. Quantas vezes o padre já esteve na Terra Santa? Eu fui 2 vezes à Terra Santa. Conta alguma coisa de lá que o padre achou assim. A primeira vez, o padre, que é uma pessoa tão religiosa, chegou lá, teve algum impacto, sentiu alguma coisa diferente? Ô Gil, são lugares sagrados onde Jesus esteve, onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu para nos salvar. Então, quando você vai a estes lugares sagrados, como eu falei ainda há pouco sobre a leitura da Bíblia, quando você vai com o coração voltado para Jesus, para rezar em Israel, você sente algo muito especial, você sente a presença do Senhor Jesus realmente de forma muito especial. Quando você vai com o seu coração voltado para rezar, sabendo que você está num local sagrado. Agora, quem vai como um turista somente, como se fosse visitar qualquer outro lugar do mundo, Coisa histórica, ele né? vai ali e vai ver a história, para ele vai ser como se estivesse em qualquer outro lugar. Mas para quem vai com o seu coração voltado para Jesus para rezar, vai realmente sentir a presença de Deus de forma muito especial. E é uma viagem maravilhosa. Quem tem condições, quem pode fazer essa viagem, essa peregrinação à Terra Santa, faça, porque é muito especial. Não sei se dá para ouvir ou não, mas estão tocando os sinos. Os sinos. Que interessante, né? No momento que o senhor falar de Israel, Jesus. Né? Bom, o senhor esteve lá, esteve no Muro das Lamentações? Sim, estive. E conta a história, não sei, o padre esteve lá, pode ter confirmado, que o Muro das Lamentações eram cidadelas que falavam antes, né? A história conta isso, que fechavam com muros altos para proteger a cidade. Então, da sociedade, cada segmento, cada um fez um lado do muro. Não sei se isso procede. E a população, em geral, os pobres, fiéis, fizeram um lado. Depois vieram as guerras e tal, e destruição, só ficou em pé o muro do povo, que é o Muro das Lamentações. Isso eu ouvi na história, e o padre esteve lá, com certeza, colocou as mãos no muro, né? E essa história procede? Gil, eu não conheço essa história como você está falando. O Muro das Lamentações, como é conhecido no mundo todo, é chamado também de Muro Ocidental. Então, para os judeus, é um dos lugares mais sagrados do mundo. Por quê? O Muro Ocidental é o que restou do templo. Esse Muro das Lamentações, como é chamado, é o que restou do templo de Salomão, após ter sido destruído. Então, a única parte que restou do templo é esse muro. É exatamente por isso que para os judeus é um lugar muito sagrado e eles vão diariamente para fazer as suas orações neste local, entendeu? Tá certo. Bom, eu tenho um amigo, padre, eu não vou falar o nome dele, não estou autorizado, ele não é católico, não acredita em Nossa Senhora, né? Devido à religião dele. Mas ele foi passear no México, não, em Fátima. E ele foi com a namorada, né? E ela quis passear e eles foram passear, a passeio. Resolveram então ir na igreja de Fátima e lá ele sentiu uma coisa tão estranha que ele conta até hoje e arrepia. Mesmo sem procurar, ele foi encontrado. Como é que se explica essa questão também? Olha, Gil, eu tenho certeza... O local é tão sagrado assim. Locais sagrados. E havia no coração dele, mesmo que ele professe uma fé, né, que não é exatamente concernente ao local que ele foi, Sim. Mas por haver sinceridade no coração dele, com toda certeza, de alguma forma, ele sentiu a presença de Deus ali onde ele estava. Só dele ter ido com respeito, com reverência,
acompanhando a namorada, é isso, né? Isso, é. Eu tenho certeza que Deus ministrou no coração dele de forma muito especial. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. No fundo, subconsciente, eu já acreditava em alguma coisa, mas ele jura que não acreditava. Aliás, as histórias, bom, aqui em Aparecida, às vezes que eu vou, a gente Sim. se sente bem, sente Com diferente. certeza, ó. A gente se sente diferente. Claro, Sente bem. verdade. E a história mais bonita que eu acho de Nossa Senhora, já que nós estamos falando da questão da religião, é Nossa Senhora de Guadalupe, né? Sim. O senhor já esteve em Guadalupe? Não, não estive. Guadalupe, no México, né? Conta uma história muito bonita do índio e tal. E Nossa Senhora de Lourdes. Lourdes na França, né? Só que as pessoas têm, até hoje, padre, não entendem exatamente por que tanta Nossa Senhora. Explica isso. Claro, claro. Por favor. Sim, vamos lá. Sempre que nós falamos Nossa Senhora, se refere a Maria, Mãe de Deus. Né? mãe de Jesus e nossa mãe. Então, sempre que você ouvir Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora da Cabeça, todas as Nossas Senhoras, na verdade, são uma pessoa, Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. No mundo todo, Nossa Senhora tem milhares de nomes. Quando eu ouvi uma mensagem do padre Euclides Nunes, ele disse isso, uma mensagem gravada já há alguns anos, que havia mais de 8.000 nomes de Nossa Senhora no mundo. Hoje eu acho que pode até ter mais, entendeu? Porque são títulos carinhosos que o povo de Deus dedica a Maria, mãe de Jesus. Por exemplo, você vai se dirigir a um filho, né? Às vezes você chama o filho pelo nome mesmo, né? Mas às vezes tem um nome carinhoso ali que você chama o filho. Um apelido carinhoso, entendeu? Por quê? Porque é uma forma carinhosa de você chamar a pessoa, entendeu? Não é Sim, assim? bastante, muita gente usa. E às vezes não é nem só ali o familiar, mas é um apelido que se você falar o nome da pessoa, ninguém sabe quem é, mas se falar o apelido, todo mundo sabe quem é, né? Porque é um nome carinhoso, não é uma coisa pejorativa, aí já a gente deixa de lado essa parte. Mas aquele apelido carinhoso que é concedido a alguém, entendeu? Você tem um filho, você chama ele por um nome carinhoso, um apelido carinhoso, e você vai chamá-lo daquela forma, entendeu? Sim. Então, o povo de Deus, carinhosamente, com respeito, com devoção, com amor e com fé, concede a Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, muitos títulos. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. Então são títulos que o povo de Deus concede a Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, e com certeza isso é muito importante para honrar aquela que foi escolhida por Deus. Maria não foi escolhida pelos homens, ela foi escolhida por Deus, entre todas as mulheres, para ser a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus. Exemplo de fé, exemplo a ser seguido. Nós amamos Nossa Senhora e cada um pode chamá-la como sentir no coração, com amor, com respeito e com carinho. É a Mãe Santíssima Rainha. Isso. Tá bom? Claro, com certeza. Bom, e todo lugar do mundo, você internauta, você que já viajou e tal, França, por exemplo, tem Sacré-Cœur, Notre-Dame, né? Todo lugar tem uma igreja fantástica, enorme, em homenagem a Maria. Verdade. Nossa Senhora. Sim. Isso não é à toa, né, padre? Claro que não. Nossa Senhora, ela, como eu disse, foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E ela aponta para Jesus. Fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. Então, esse exemplo de humildade e de serviço ao reino de Deus é o que cativa o povo católico no mundo, entendeu? Sim. Ela aponta para o seu filho, fazei tudo o que ele vos disser.
E isso é muito especial, é muito importante. Bom, padre, nós partimos para o lado religioso aqui nessa nossa entrevista, porque é gostoso falar de religião, né? Com certeza. Tem muitos outros assuntos, a questão social da igreja, que a igreja sempre primou por isso, né? Mas a gente continua falando aqui da questão da religiosidade, da crença de cada um. E eu pergunto ao padre, Nossa Senhora foi sepultada onde? Essa é uma outra questão que está em discussão até hoje no mundo, né? Sim, sim. Gil, existem coisas que eu digo que são mistérios, entendeu? São mistérios. E o que acontece? Nós não vamos compreender aqui algumas coisas. Quando se trata de coisas espirituais, nem sempre nós vamos ter uma resposta exata. Por isso que muita coisa nós aceitamos pela fé e não pela razão. Sim. Existem pessoas que creem que Nossa Senhora morreu e foi sepultada. Lá em Israel existe uma capela chamada Capela da Dormición, até em espanhol, eu acho que está escrito. Faz anos que eu fui da Dormición. Me parece que é uma igreja ortodoxa, se eu não estiver enganado. E tem uma imagem de Nossa Senhora deitada, dormindo. Entendeu? Sim. Eles falam Capela de la Dormición. Então, outra crença também, que Nossa Senhora dormiu, não morreu. Outros creem que ela foi elevada aos céus. Uma outra vertente. Essa. Então, existem várias crenças. Eu fico com a Bíblia Sagrada. A Bíblia não menciona isso. Então, eu prefiro ter Nossa Senhora como mãe de Jesus e nossa mãe, exemplo de fé a ser seguido, e saber que ela é a mãe de Jesus e a minha mãe, ela está no meu coração e lá no céu eu vou encontrar com ela. Agora, Nossa Senhora morreu, Nossa Senhora dormiu, Nossa Senhora subiu aos céus, eu prefiro não afirmar nada sobre isso, porque eu não vou ter a certeza, porque não está na Santa Bíblia. Padre, o último registro de Nossa Senhora, o senhor sabe que eu sou também da área de história, né? Sim, então eu tenho que fazer essa colocação. Foi na Capadócia, na Turquia. Mas ninguém nunca achou o túmulo dela ou coisa assim. Então, essa explicação que o padre deu é melhor que eu já ouvi até hoje. Então vamos ficar na fé, né? Claro, na fé. Assim como Moisés não morreu. Moisés, na verdade, Moisés morreu, mas o seu corpo não foi encontrado, entendeu? Então... Fala que ele foi abduzido, foi elevado ao céu. Ele morreu, entendeu? Ele morreu, mas não foi, o corpo dele não foi encontrado. Deus não permitiu que os hebreus encontrassem o seu corpo, entendeu? Então são desígnios de Deus. Deus não permitiu que o corpo de Moisés fosse encontrado. Tá certo. Bom, a fé e a cura estão sempre aliados. A ciência prova que quando se está orando ou rezando com veemência, há um dispositivo no cérebro que ajuda a curar. Nós temos um médico que frequenta a nossa paróquia em São Paulo, e ele sempre fala sobre isso para mim. Falou, padre, isso é verdade, padre? Verdade. Isso é até científico, Gil. Entendeu? Isso é verdade. Ele sempre me diz assim, padre, a fé é muito importante para a pessoa que está doente. Os pacientes que recebem orações, que estão abertos para essa fé, receptivos à oração, eles têm uma recuperação melhor, entendeu? E isso é fato, porque o próprio Senhor Jesus prometeu curar, entendeu? Na Santa Bíblia, o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, disse, eu sou o Senhor que te cura. Então, quando a pessoa crê, ela pode ser curada. Agora, são desígnios de Deus. Gil, existem mistérios que nós não vamos entender aqui. Nós vamos entender lá no céu. Por exemplo, eu já fui no hospital rezar por pessoas que estavam desenganadas pelos médicos morrendo.
Aham. E Deus curou. Foram saradas. Mas já teve E também... já rezei por pessoas que estavam no hospital, receberam a minha oração, e isso não só a minha, mas de todos os servos de Deus que fazem a obra dele, receberam as nossas orações e morreram. Sim. Aí vai ser um mistério. Por que que Deus curou uma pessoa e a outra Deus não curou e recolheu? Porque Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, sabe o que é melhor para a pessoa. Essa é a explicação. Não adianta ficar medindo, calculando e tentando desvendar esse mistério. Por que que eu rezei por uma pessoa e ela foi curada? Porque Deus quis curar. E por que que eu rezei pela outra pessoa e Deus a recolheu? Porque Deus quis recolher na sua infinita sabedoria. Tá certo. São mistérios de Deus. E Deus sempre fará o melhor para a pessoa. Sempre. Quando você faz uma oração, pode ter a certeza que Deus fará o melhor para você. E o melhor para você, às vezes, não é aquilo que você acha que é o melhor. Deus é que sabe o que é melhor para a gente. Muito bem. Vamos com essa e mais aquelas, questão de fé, as pessoas se afastando da igreja ou não. Eu falo da Fundação Padre Euclides Nunes, que eu tenho grande carinho, que ela abriu as portas não só para o pessoal da igreja, para quem quisesse. É né? verdade. Ainda hoje. Isso é mais importante, porque fala assim, nós temos curso de informática, de inglês, e qualquer que seja curso, para aprender a fazer currículo, para qualquer pessoa. Isso. Não é isso, pai? Para qualquer pessoa. A Fundação Padre Euclides Nunes trabalha junto com as Santas Missões do Bom Jesus. Nós temos as aulas de informática, nós temos atendimento odontológico, temos o projeto de empregabilidade, que é com a Uniararas, entendeu? Sim. E o que acontece? Qualquer pessoa, gratuitamente... Nunca pagaram nada. Não, nunca. Qualquer pessoa pode ser atendida na fundação. Não importa se participa das nossas missas, ou se vai em outra igreja, ou se não tem nenhuma religião. Qualquer pessoa que queira fazer um curso de informática, de graça, a fundação está com as portas abertas. A pessoa que precisa de um atendimento odontológico, nós temos a doutora, duas doutoras, né, que atendem de forma voluntária, entendeu? Elas não cobram nada, entendeu? É um trabalho muito bonito, e elas dedicam, né, um tempo para ajudar as pessoas. Então, a pessoa que faz um agendamento com a Valdirene para ser atendida, para nós não importa se ela frequenta a igreja, se não, se é católico, se é evangélico, se é espírita, se não tem religião, para nós não importa. O importante é ajudar a pessoa naquilo que ela precisa. Eu até ri porque dos meus alunos tinha o Padre Pedro, um deles, né? É verdade. E tinha umas moças lá que não tinham nem religião, né? E o padre ficava junto e é difícil para ele, né? Para conciliar isso, né, pessoa que não acredita, sei lá. Mas o padre tem encontrado muitos ateus? Gil... Ou diminuiu o número? Como é que está hoje no mundo? Gil, isso é uma pergunta muito difícil, né, Gil? Eu não sei, porque essa questão... Vladimir Putin é ateu? Gil... Deve ser. Não sei, Gil. Então, você está me apertando aqui com as perguntas, hein, Gil? Porque, veja só, a crença é algo no coração, entendeu? A pessoa crer ou não crer é no coração, é na mente, dela, é no né? íntimo dela, entendeu? Certo. Então, a pessoa que professa, eu não acredito em Deus, que é o ateu que você está falando, entendeu? É muito difícil eu encontrar uma pessoa que pronuncia isso. Eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Muito difícil. Eu já encontrei, mas tem, né? Tem. Mas já encontrei também, acho que foi, não é que eu encontrei, isso é uma frase famosa de um escritor, falou, eu sou ateu graças a Deus. Agora, a questão é a seguinte, Gil. Como eu disse, se a pessoa quiser desvendar mistérios, se a pessoa quiser compreender aquilo que é espiritual e que vai além da sua capacidade,
realmente ela vai falar, não, eu não acredito em Deus. Funde a cuca. Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Existem muitas perguntas que não adianta. Ninguém neste mundo vai ter resposta. Nós só vamos entender quando nós chegarmos no céu. Porque se fosse assim, a gente fala do livre-arbítrio e tal, mas se fosse assim, quando está morrendo uma criancinha, um assassino matando a criancinha, Deus não poderia intervir. É por isso que eu estou falando. Existem coisas que acontecem A gente não entende. que a gente não entende. Agora, não é porque aconteceu algo semelhante ou alguma outra tragédia que Deus não existe. Entendeu? Não é porque aconteceu tal coisa que Deus esqueceu de nós ou que Deus não se importa com a gente. Não, não, de forma alguma. Deus nos ama, Ele existe, Ele é o nosso tudo, Ele está no controle de tudo. Agora, existem coisas que pela razão nós não vamos conseguir entender. E se a pessoa tentar desvendar estes mistérios, ela fica louca e não desvenda nada. E me fez lembrar tanta coisa quanto o padre falava aí. Bom, a questão do Vladimir Putin. Uma pessoa dessa não pode ter Deus no coração, não pode ser uma pessoa fiel a Deus, ser crente a Deus e matar tanta gente daquele jeito. Eu penso assim, a sua análise, por isso que eu perguntei, o senhor acha que ele é ateu? Gil, quanto a ele ser ateu ou não, isso eu não posso afirmar, porque é uma coisa pessoal, né? O que fazer para resolver Entendeu? a guerra? Orar. É o único caminho. Orar. Eu tenho nas missas sempre pedido a Deus que abençoe os povos que estão em conflito. Hoje, mais em evidência, a Rússia e a Ucrânia, mas em todo o mundo, povos que estão em conflito. Por quê? Porque existem nestas nações pessoas cristãs, pessoas do bem como nós, pessoas que servem a Deus. Então, o que eu tenho pedido a Deus em oração é que, pela fé destas pessoas do bem, que o Deus Altíssimo promova paz no coração destes líderes, destes povos, para que haja calmaria. Mas a guerra, Gil, é muito triste. São vidas, né? Nós estamos falando de vidas que são ceifadas. Crianças, é muito triste. É muito triste. E eu não creio que pessoas que promovam guerra, que promovam derramamento de sangue, entendeu? Vão ter o seu coração voltado para Jesus. Não creio nisso. Mas é uma coisa pessoal. O senhor me respondeu. E a Guerra Santa? O que o senhor me disse da Israel, e nunca acaba aquela guerra e aquela briga? O senhor que esteve lá, como é que sentiu? Numa das viagens para lá, o camarada falou assim, mas você mora no Brasil, você não tem medo, cara? Todo dia morrendo gente lá. Lá eles pensam que aqui é uma guerra, porque as informações que vão daqui para lá são diferentes, né? E lá a gente vê só ataque à faixa de Gaza, porque Israel atacou os grupos lá extremistas. Como é que o senhor ouviu essa conversa toda lá? Gil, em Israel é muito diferente do que muitas pessoas pensam aqui. É um lugar super seguro. Super seguro. Mais do que aqui. Existem as regiões de conflito. Eu não fui até lá, entendeu? Inclusive, eles não vão levar os turistas lá. Existem aquelas regiões que são talvez um campo minado, entendeu? Que são mais restritas. Mas o país, Israel, você sente muita segurança, você sente muita tranquilidade, entendeu? Por quê? É um país de primeiro mundo. Você sente muita segurança. Eu me senti muito seguro lá, andava tranquilo, sem receio de nada, entendeu? Só que o que acontece? A questão das informações. Se há um atentado em Israel, né, quando a gente fala de morte de pessoas, a gente fica triste porque uma pessoa que morrer já nos entristece. Sim. Mas pensa comigo, há um atentado em Israel e morrem 10 pessoas. É muito triste, é lamentável, entendeu? Só que isso é noticiado no mundo. Então chega pra gente aqui, um homem, bomba, tal, matou junto de si mais 10 pessoas. Quer dizer, a gente fica impactado com essa informação. E a imprensa vive de notícia ruim. Entendeu? A gente fica impactado com isso. Mas pega nesse mesmo dia, no Brasil,
é óbvio que o Brasil é um país infinitamente maior em população e em extensão, lógico, mas pega a quantidade de pessoas que foram assassinadas aqui. Vai ser infinitamente maior. Pessoas que foram vítimas da violência será infinitamente maior. Então, se você criar aí uma proporção, você vê que lá é mais seguro do que aqui. Tá certo. Entendeu? Eu queria ouvir isso do padre, então tá aí. Estamos falando de religião com o bispo Ricardo Padavini, aqui no nosso podcast. A gente tem tantas outras perguntas, mas... E o bate-papo é gostoso porque vai fluindo, né? É bom. E da maneira que você conduz, Gil, parabéns, viu? Parabéns. Nossa, eu agradeço muito. Eu fico até meio perdido na sua presença, porque eu fico admirando suas palavras, né? E isso, às vezes, desconcentra um pouco a gente só fica pensando naquelas palavras que o padre falou. E realmente é um prazer enorme tê-lo aqui em nosso programa e que o padre possa voltar outras vezes. Hoje, a alegria é minha, entendeu? Eu tenho um carinho muito especial pela cidade de Araras, pelo povo de Araras. Quando nós chegamos aqui, vamos ver se você vai lembrar disso. Em 2002, a igreja foi inaugurada no dia 12 de março de 2002, foi uma terça-feira à noite. De Rua manhã... das Nações Unidas, foi não? Não, foi aqui na Rua Silva Teles. Já foi aqui? Já foi aqui. Quando nós chegamos aqui, Gil, nós estávamos preparando a missa seria à noite, estávamos preparando a missa. De manhã, você encostou lá o amarelinho e você foi falar comigo. Lembra disso? Lembro. 20 anos já, Gil. Já faz 20 anos. 20 anos. O Gil foi falar comigo, se apresentou, né? Eu não o conhecia, Sim. Embora já estávamos na Rádio Clube, mas eu não conhecia o Gil pessoalmente. Ô, padre, eu sou o Gil Zaniboni, tal, faço aqui a ciranda da cidade, né? Ciranda das ruas. Ciranda das ruas, Olha, o padre tá com a memória boa. E, ô, padre, queria falar um pouquinho da inauguração, tal, batemos um papo ali, acho que até gravamos alguma coisa. Isso, Foi pro ar. Foi pro ar. Isso foi, Gil, no dia da inauguração da igreja, em 12 de março de 2002, entendeu? Antes do povo chegar na igreja, você esteve comigo, porque a missa foi à noite, você esteve de manhã. Você passou pela igreja e eu estava lá. E a gente bateu um papo. Faz 20 anos já, padre? 20 anos. Nossa. 20 anos. Bom, eu tenho muito mais perguntas, mas não vai dar mais tempo hoje. Até ia falar dos filhos de Jó. Foi Jó que Deus tirou os filhos todos, foi? Sim. Deus permitiu, né? Quem tirou foi Satanás, mas Deus permitiu, né? Então, Deus permitiu. E Jó não perdeu a fé nem assim? Não perdeu. Então vamos encerrar com essa parte. Jó não perdeu e, embora ele reclamou, né, de tudo quanto estava acontecendo com ele, mas ele não perdeu a fé. Só que no final do livro de Jó, Devolve os filhos? Deus restituiu o dobro do que ele tinha, entendeu? Então é importante salientar isso, que Deus nunca desampara os seus. Podemos passar por lutas, por tempestades na vida, como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Todos nós passamos por situações difíceis na vida. Eu passo, o Gil passa, né? Todos nós passamos. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Ele não nos abandona nunca. Ele está sempre conosco. Então o choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas a alegria vem ao amanhecer. E o melhor de Deus para todos nós está por vir, que é o céu, a nossa eternidade com Ele. Isso é o melhor de tudo. Padre Ricardo Padavini, prazer, muito obrigado pela presença. Deixo aí o microfone para suas despedidas. Se tiver mais algum assunto que o padre queira abordar, por favor, para que nós possamos encerrar então o nosso Hoje, uma coisa que eu queria falar, sim, é que todos que estão nos acompanhando, né, nas suas orações, rezem e peçam para Deus abençoar o nosso Brasil, a nossa nação, independente da sua ideologia política. Peça a Deus que abençoe a nossa nação. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se todos pedirem a Deus que abençoe a nossa pátria, Deus vai abençoar.
Deus já está abençoando. Essa pandemia já está passando, graças ao bom Deus. E dias melhores virão em nome de Jesus. Então isso é muito importante. Falamos aqui com o padre Bispo Ricardo Padavini. Muito obrigado, viu? Muito Gil, obrigado, eu que agradeço, eu que fico muito feliz, muito contente por ter estado aqui e desejo de coração que Deus abençoe todo o povo de Araras. O meu abraço fraternal a todo o povo da nossa amada cidade de Araras e o meu muito obrigado. Falamos então com o padre Ricardo Padavini, aqui no podcast Minha Araras. Eu agradeço a você que está nos acompanhando e convido para uma próxima oportunidade um novo convidado aqui nesse mesmo canal de informações. Muito obrigado e até a próxima então.